Oi! Estamos de volta para o primeiro vídeo de 2026 com a minha linda voz sexy aqui no canal. Sentiram saudade? Se falar que não, eu sumo de novo. E vamos começar o ano com Just Dance News, porém não com notícias boas, principalmente vindo da Ubisoft. A Ubisoft anunciou que vários jogos foram cancelados e que várias mudanças vão acontecer, e com isso o Just Dance foi citado. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro vire, que é mais barato do que comprar um pastel e um caldo de chana. E também tem o YouTube Shop com os produtos do Just Dance, mas você também pode comprar outras coisas entrando pelo produto da loja que você quiser. Enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Ontem, dia 21 de janeiro, saiu essa matéria do site Video Game Chronicle. Ubisoft detalha um grande reajuste da empresa. 6 jogos cancelados, 7 adiados e 2 estúdios fechados. A reestruturação organizacional, que vem sendo preparada há um ano, foi projetada para ajudar a editora francesa a retomar sua liderança criativa e impulsionar uma forte recuperação, segundo a empresa afirmou nesta quarta-feira, após alguns anos turbulentos marcados por lançamentos de jogos decepcionantes e pela queda acentuada do valor de suas ações, o que recentemente resultou na venda de uma participação minoritária para a Tencent. Com o resultado, 6 jogos foram cancelados, 7 adiados e 2 estúdios fechados, confirmou a empresa durante uma coletiva de imprensa acompanhada pela VGC. A Ubisoft afirmou que os 6 jogos foram cancelados não atenderam às novas expectativas de qualidade aprimoradas da empresa, incluindo o remake há muito adiado de Prince of Persia: Sands of Time, um título mobile e outros 4 jogos ainda não anunciados, sendo 3 deles IPs originais. Além disso, a Ubisoft afirmou que adiou 7 jogos para garantir que eles atendam às expectativas de qualidade. A empresa não informou quais títulos foram impactados, mas confirmou que entre os 7 há um jogo que estava previsto para ser lançado antes de abril de 2026 e agora será lançado antes de abril de 2027. A Ubisoft realizou uma revisão aprofundada de sua pipeline, que são etapas para otimizar, de conteúdo ao longo de dezembro e janeiro, afirmou a empresa. Isso levou à decisão estratégica de redirecionar seu portfólio, realocar recursos e revisar de forma abrangente seu roadmap ao longo dos próximos 3 anos. Isso dará suporte ao objetivo de retornar a níveis excepcionais de qualidade no segmento de aventuras de mundo aberto e promover uma mudança significativa na posição do grupo no segmento de experiências nativas e de Games as Service. 2 estúdios foram fechados como parte do reajuste, afirmou a Ubisoft, como os estúdios de Halifax e Estocolmo, que já havia sido anunciado anteriormente. Durante uma chamada online acompanhada pelo VGC, a empresa disse que consideraria a venda de outros ativos, mas não forneceu detalhes específicos. A Ubisoft também está acelerando suas iniciativas de redução de custo, afirmou a empresa, e agora pretende reduzir seus custos fixos em mais de 200 milhões de euros ao longo dos próximos 2 anos. A empresa não comentou diretamente sobre o número de demissões que pode ocorrer com o resultado da reestruturação e dos cortes, mas em relação aos projetos cancelados, o diretor financeiro Frederic afirmou algumas pessoas que serão realocadas para outros grandes projetos e algumas podem deixar a empresa. Como já havia sido confirmado anteriormente, o novo modelo operacional da Ubisoft será reestruturado em torno de várias casas criativas independentes. A primeira delas é a Vantage Studios, uma subsidiária parcialmente pertencente à Tencent, inaugurada no ano passado, que ficará responsável por Rainbow Six, Assassin's Creed, Far Cry, ou seja, é o estúdio que a Tencent está à frente do projeto o tempo todo. E na quarta-feira, a Ubisoft detalhou pela primeira vez as suas outras casas criativas, cada uma organizada em torno de um gênero distinto. Isso eu achei muito legal. Temos até uma imagem que eu vou colocar pra vocês aí. Então vamos lá. Temos a Vantage Studios, que é da China, com as 3 maiores franquias deles. Temos a Creative House 2, que é dedicada à experiência de tiros competitivas e cooperativas, incluindo The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. A Creative House 3 irá operar um portfólio de experiências live selecionadas e de alto impacto, como For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla e Skull and Bones. Ou seja, experiências como serviços escolhidos a dedo e com foco claro no projeto. A Creative House 4 terá o foco em mundos de fantasia e universos narrativos, como o ano 1701, o Might and Magic, que é um jogo de RPG, Rayman, Prince of Persia e Beyond Good and Evil. E por último,
último, a Creative House 5, que segundo a Ubisoft, tem como objetivo retornar à nossa posição em jogos casuais e voltada para família, em marcas como Just Dance, Uno e Hasbro. Ops, espera, tacaram o Just Dance na última casa? Vamos por parte. O Uno é um jogo deles que até hoje recebe atualização de conteúdo de DLC, de cartas e modos novos. Da Hasbro, eles têm o Monopoly, que é mais famoso dos jogos deles, do lado B, que lançaram em 2024. Eu lembro até do Softforge mostrando esse jogo. E por último, Just Dance, ali no cantinho, quietinho, com a sua Lady Gaga e Spin Your Love. É interessante eles quererem voltar a cuidar melhor desse gênero casual, porque realmente o Just Dance vende muito para esse público de família. A gente da comunidade compra, assina o serviço e tudo mais, mas quem realmente compra é um público muito tranquilo que adquire o jogo para jogar poucas músicas. E eles precisam voltar a retornar isso com o Just Dance. Eu não digo voltar a deixar o jogo infantilizado, o ponto não é esse, mas pelo menos ali na época do 19 ao 22 era um jogo divertido de jogar em cada música. Mesmo que o povo chato da comunidade reclamava que tava falindo, que tava sem graça, aí chegaram o 23 e mudaram de opinião. Até o 19 e 21 os caras mudou de opinião. Às vezes é melhor fazer o básico, mas bem feito, do que ficar inventando moda. O Just Dance Next, vulgo 23 pra frente, foi um erro muito grande pra eles. O 23 é um jogo lindo, com coreografias boas e acessíveis pra todos. O problema é apenas o modo história. Eles precisam voltar e esfregar na cara que é um jogo família, pra todos e para exercício em casa. Mostrar que é um jogo casual de festa. Produzir o Just Dance é muito fácil, mesmo com licenciamentos, mas isso é um assunto para um outro vídeo sobre por que o Just Dance nunca vai acabar, pelo menos por agora. Então sim, a gente vai ter o Just Dance 2027 Edition, porém eu acho que ele pode ser adiado para novembro. O problema do Just Dance mesmo é a questão de orçamento que a Ubisoft libera e o que eles usam e gastam à toa. Mas voltando para a matéria, além disso, a Ubisoft tem 4 novas IPs atualmente em desenvolvimento, incluindo um MOBA recentemente adquirido, que segundo a empresa será atribuído a uma nova casa criativa em um estágio posterior. Cada uma das casas criativas terá sua própria liderança e responsabilidade de ponta a ponta sobre o seu portfólio, desde o desenvolvimento até a publicação e a responsabilidade financeira. O que a Ubisoft espera é que ajude a empresa a tomar decisões melhores e mais rápidas e resulte em mais jogos de sucesso. Viu Just Dance gastando todo o orçamento com Madonna? As casas criativas serão apoiadas por uma equipe chamada Creative Network, que compartilhará a perícia dos estúdios e fornecerá suporte em desenvolvimento, além do grupo de Core Service, que ficará responsável por tecnologia, garantia de qualidade, localização, planejamento de negócio e outros serviços. A Ubisoft afirmou que os estúdios de desenvolvimento específicos serão atribuídos a uma casa criativa, enquanto algumas ficarão vinculadas à equipe Creative Network e trabalharão com várias casas. Como parte das mudanças, os funcionários deverão retornar aos escritórios 5 dias por semana, com uma permissão limitada para alguns dias de trabalho remoto. Ubisoft, cuidado com o chicote, hein? Aí pulando um pouco do blá 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 do CEO, o interessante é que ele fala isso aqui agora. Para colocar as Creative House nas melhores condições para ter sucesso, decidimos redirecionar o nosso portfólio com roadmap de 3 anos, significativamente revisado, e acelerar nossas iniciativas de redução de custos para ajustar o tamanho da organização. Vamos descontinuar vários projetos que estão atualmente em desenvolvimento e dar mais tempo a alguns jogos para garantir uma qualidade aprimorada e maximizar o valor ao longo prazo. Também iremos fechar estritamente alguns estúdios e continuar com as reestruturações em todo o grupo. Embora as decisões sejam difíceis, elas são necessariamente necessárias para construirmos uma organização mais focada. Em conjunto, as medidas marcam um ponto de virada decisivo para a Ubisoft e refletem nossa determinação em enfrentar os desafios de frente para remodelar o grupo visando o longo prazo. O redirecionamento do portfólio terá um impacto significativo na trajetória financeira de curto prazo do grupo, especialmente nos anos fiscais de 2026 e 2027. Mas esse reajuste fornecerá ao grupo e permitirá a retomada de um crescimento sustentável e de uma geração robusta de caixa. A Ubisoft está entrando em uma nova fase pensada para retornar à liderança criativa e gerar um valor para os jogadores e stakeholders ao longo do prazo. Stakeholders nesse contexto é pessoas que têm interesse naquilo, ou seja, investidores e acionistas para o mercado financeiro. Resumindo, o que acontecia antes é que todos os estúdios da Ubisoft tinham que passar pela França para receber o sinal verde de aprovação. Os estúdios eram muito engessados e presos. Vários estúdios trabalhavam no mesmo jogo, fazendo as mesmas coisas e exercendo as mesmas funções, o que acabava gastando recursos em projetos fracos. Sem contar que todo mundo fazia várias coisas ao mesmo tempo, mas na prática não fazia nada direito. A Ubisoft parecia brincar com suas próprias franquias. Parece que a Ubisoft abria a internet, via alguma coisa estava fazendo
fazendo sucesso com os jovens e resolvia se arriscar, como no caso dos jogos de serviço online estilo Fortnite. Hoje, várias empresas já comprovam que isso não é lucrativo para a maioria. Mas quando o jogo da Ubisoft finalmente ficava pronto, ninguém mais ligava. Então ela decidiu cortar esse modelo de linha de montagem de fábrica, em que cada estúdio fazia apenas uma parte. Agora, cada estúdio faz o seu próprio jogo e cuida da sua própria vida e não enche o saco. Vai dar certo, Cauã? Assim, é muito difícil saber com essa gestão atual que eles têm esse mesmo CEO que sempre tá coringando. Na parte teórica, é lindo assim, mas na prática, a gente sabe muito bem como é. As outras empresas deixavam cada estúdio para cada franquia, mas a Ubisoft se perdeu no meio. Desde 2019, a gente escuta que a Ubisoft está tentando se reformular, e cada vez mais ela se afunda. Só que dessa vez a Tencent está ali de ladinho, só comprando aos poucos as ações para virar sócia majoritária da empresa. Só que agora, o money da Ubisoft está acabando de verdade, então com certeza isso vai afetar o Just Dance Plus e o Just Dance 2027. Vai acabar sendo até um Just Dance 2026.2, com músicas de parceiros, porque o jogo vende sim e dá lucro, mas quanto de projeto de dinheiro o Just Dance tem de lucro que acaba não sendo usado nele? Então não, o Just Dance não foi cancelado ou vai ser cancelado, não tem nada disso. Inclusive, hoje, o dia que eu tô gravando aqui já, eles postaram no Twitter que a partir da semana que vem vamos ter notícias do calendário dos próximos passos do Just Dance Plus. Então semana que vem, esse assunto de cancelamento, de queda de coisa, com certeza vai afetar o Just Dance. Inclusive, as ações da Ubisoft caiu 30%, isso é muita coisa. Então deixo com vocês, o que vocês acharam desse rolo da Ubisoft cancelando projetos, mandando o povo embora, chamando de volta, separando por casas? Acha que agora vai ou não tem salvação mesmo? E você, o que você espera do futuro do Just Dance? Comenta que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Gabriel Faria, Frank Portela, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Gaptop02, Raboni Santos, Li Ryan, King D, Tuzin, CSC24, Dist4in, Pedro Dubs, Rodrigo Almeida, Nuna08, Luiz579, Total Drama Fanatic 69, Lana Vargas, Hal Citrus, Dark Knight, MR Lord Wick, Valentina Scottney, sei lá que nome botar, e Eduardo 2Y7D. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito não ter que depender da monetização do YouTube. Sério, de verdade, obrigado a todos. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!